aqui. Rodrigo Capello, eu já avisei, né? Ele está de plantão no Redação, ele já está fixo na escala, porque a gente sabe que de um dia para o outro vai acontecer alguma coisa e vai precisar dele. E hoje se junta a nós também o Irlan Simões para participar desse debate sobre a SAF. O Irlan participa daqui a pouquinho, agora temos um convidado especial, que é o Gabriel Lima. Bom, então vamos lá. Gabriel, em primeiro lugar, muito obrigado por participar aqui do Redação, é um prazer receber você. Eu que agradeço, Barreto, obrigado aí por abrir o canal, cumprimento também todo mundo aí. Capello a gente tem falado bastante, né? Então, vamos que vamos. Então eu já aproveito para dar as boas-vindas ao Capello e passar para ele a primeira pergunta nesse nosso contato. O que é importante a gente saber do Gabriel diante de tudo que tem acontecido no Cruzeiro nos últimos dias, Capello? Bom dia, Barreto. Bom dia, amigos. Acho que a primeira pergunta importante, e é legal que o Gabriel explique. Aliás, se vocês não sabem, o Gabriel foi executivo do Real Valladolid nos últimos anos. Então, é alguém que está muito próximo do Ronaldo já há bastante tempo, participa desse projeto na Espanha. E agora, com as informações que a gente tem esta semana, né, a gente já entendeu que o Ronaldo não é o bilionário que vai chegar com muito dinheiro para resolver as coisas na base do excesso de dinheiro, digamos assim. É alguém que vai aportar gestão, lado estratégico. E quando ele foi anunciado como comprador do Cruzeiro, muita gente criticou dizendo assim, não, ele não entende nada de futebol porque o Valladolid, depois que ele comprou, caiu para a segunda divisão. Então, eu quero aproveitar a experiência do Gabriel no Valladolid, o conhecimento que ele tem no projeto do Ronaldo e o interesse do torcedor do Cruzeiro para perguntar qual é esse aporte em termos de gestão, de estratégia e como você responde essa questão do rebaixamento do Valladolid? Boa, ótima pergunta, Capello. Na verdade, o Valladolid a gente fez um movimento muito diferente do movimento que a gente está fazendo no Cruzeiro, né? No Valladolid a gente tomou uma decisão de deixar a antiga gestão inicialmente tocando o futebol, né? Então a gente teve um período ali que foi um período do nosso ponto de vista, foi um período de aprendizado para entender o que estava acontecendo, num movimento diferente, um movimento novo para a gente. Então a gente deixou a gestão do futebol na mão da antiga gestão. O primeiro ano que a gente de fato entrou na gestão do futebol foi esse ano atual. Então é absolutamente diferente do que a gente está fazendo no Cruzeiro, por exemplo, né? O Cruzeiro a gente já entrou desde do primeiro dia, apesar da gente nem ter assinado a compra. O acordo que a gente fez foi que a gente faria uma gestão já no momento inicial do futebol. Então essa é uma diferença fundamental dos dois projetos. E, enfim, acho que respondo a tua pergunta aí dessa forma. Vamos trazer agora o Irlan Simões, que eu já anunciei, né? O Irlan é nosso companheiro de bancada no Redação Sport TV e um estudioso das questões de clube administrativo. Como é que é a expressão correta, Irlan? Não é o clube social nem o administrativo, né? É a contraposição associativo, ao clube, né? Associativo, era a palavra que estava me escapando, né? O Irlan está sempre olhando para essas diferenças entre o clube associativo e o clube que se transforma em SAF. Irlan, bem-vindo também ao Redação e eu já te passo também para fazer uma pergunta ao Gabriel. Beleza, obrigado aí pelo convite e bom dia para todos os amigos aí também, é um prazer estar com vocês aqui. Gabriel, a gente tem acompanhado a questão da dificuldade de entrada de acordo, vamos falar assim, entre a associação, né, o clube esportivo, o Cruzeiro Esporte Clube e a Tara Esportes, né, no caso você já está representando aqui a Tara Esportes, pelo que acredito, e parte disso, na nossa perspectiva, nossa compreensão, parece que existiu um grande processo de desinformação sobre a real situação do Cruzeiro. Essa questão da dívida tributária, ela aparece agora como um ponto de desacordo, né? Exatamente essas notas que estão saindo, né? Essas alfinetadas que estão surgindo nas notas são exatamente com relação a um desacordo sobre as dívidas tributárias. Claro, todo mundo sabe que a lei tem vários buracos, Capello já trouxe aqui, o próprio relator da lei, né? Isso já foi discutido, existem problemas, mas esse parece ser um problema muito interno do Cruzeiro, da SAF do Cruzeiro e Tara Esportes, né? Uma falta de diálogo, uma falta de planejamento, uma falta de acordo mesmo sobre o que seria esse processo da resolução das dívidas do Cruzeiro. A dívida tributária, né, pelo menos no caso do Cruzeiro, é quase metade da dívida global do Cruzeiro. Estava na ordem de 400 milhões, a negociação deu uma reduzida, tudo bem.
O Cruzeiro foi excluído do Profut, e aí, assim, buscando um pouco assim, a cronologia, né? O Cruzeiro foi excluído do Profut em 8 de outubro de 2020. Conseguiu um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em 23 de outubro de 2020. Ou seja, isso já era um assunto público, né? Isso não é surpresa para ninguém, o tamanho dessa dívida, a natureza dessa negociação. Então, eu imagino que vocês também são experientes no mercado, vocês, né, têm estrutura para isso, vocês sabiam que isso existia. O que a Tara Esportes entendia que seria o processo do pagamento dessa dívida tributária? Porque hoje parece, né, que isso sequer foi transmitido para a Tara Esportes, né, que a SAF pagaria a dívida tributária. E se considerar que a associação não tem a menor condição de pagar essa dívida, então o que foi acordado naquele período entre outubro de 2021 e janeiro de 2022, quando vocês já assumiram a gestão? Né? Ficou muito confuso para a gente entender isso. Pode explicar? Claro, ótima pergunta. Na verdade, assim, eu tenho escutado um pouco isso, né, sobre a falta de planejamento, confusão. Na verdade, acho que com qualquer processo de M&A, né, você tem um período que é um período de diligência e de entendimento mais profundo do que da situação real da empresa que está sendo comprada, né? E no caso do Cruzeiro não foi diferente disso. Então a gente fez um memorando de intenções que tinha um certo entendimento e um nível de detalhamento do que a gente estava acompanhando ali naquele momento. A gente tem 120 dias para fazer um detalhamento mais profundo. Isso é normal em qualquer processo de M&A, como eu falei, em qualquer processo de aquisição de empresa. O Cruzeiro é público, né? E se tornou público. Então isso acaba dificultando um pouco e parece que teve algum tipo de confusão de planejamento. Não tem nenhum tipo de confusão de planejamento. A gente tinha visibilidade do tamanho da dívida e a gente começou a entender um pouco qual era a posição do Cruzeiro Associação em relação a ela, e foram feitas várias rodadas de discussão. A gente compreendeu um pouco melhor também do plano de negócio, que não é um plano de negócio que compete a nós, que é o plano de negócio da associação, foi desenhado pela associação, e a gente viu que não tinha a menor capacidade de pagamento dessa dívida tributária. Então, a gente se colocou como um facilitador nesse processo de resolução dessa dívida tributária no tempo, e a contrapartida que a gente pediu para ser esse facilitador dessa resolução da dívida tributária é a Toca 1 e a Toca 2. E aí é importante frisar também que a gente não quer usurpar o patrimônio do Cruzeiro. O Cruzeiro é uma coisa só, na verdade. O Cruzeiro Associação, o Cruzeiro SAF, o torcedor ele quer a mesma coisa que a associação, ele quer a mesma coisa que a SAF. O Cruzeiro é um só. E as tocas elas permanecem na propriedade do Cruzeiro, SAF. Essa é a ideia ao longo de um tempo. E para acontecer a resolução dessa dívida tributária. Então, assim, não existiu nenhuma falta de entendimento, não existiu nenhum problema de planejamento. O que existiu foi discussão sobre a resolução dessa dívida e formatos de resolução dessa dívida de uma forma que acomodasse todas as partes. Então, essa é a maneira que a gente vê, essa maneira que a gente encontrou, e, na verdade, para a gente, essa é a única maneira, né? Um pouco como eu falei, né? A associação, ela, através do plano de negócio que eles desenharam, eles não têm condições de arcar com as parcelas dessa dívida tributária. Ainda existe um processo também de renegociação com a Procuradoria, que não foi nem aderido ao programa, ao PERSE, que é um programa de parcelamento. Então, assim, ainda tem algumas questões e algumas arestas a serem aparadas. De novo, tudo dentro de um planejamento, tudo dentro de um processo de trabalho estabelecido por nós em conjunto com a associação. Gabriel, minha pergunta era justamente nessa linha aí. Hoje, na visão de vocês, da Tara Esportes, do Ronaldo, existe um impasse? Vocês estão numa encruzilhada? Ou vocês estão num caminho que tem alguns obstáculos e tudo vai ser resolvido ali na frente? Eu queria que você avaliasse o risco, que é o que o torcedor do Cruzeiro certamente ficou se perguntando, né? O risco de esse negócio não acontecer. A gente entende que é um processo, é um caminho. E dentro desse processo, desse caminho, existem algumas partes que têm que estar de acordo, né? E o conselho do Cruzeiro é uma das partes que tem que estar de acordo, da associação é uma das partes que tem que estar de acordo com esse processo, com esse caminho. A gente entende que é a única solução, então a gente está completando 90 dias desde que a gente assinou a carta de intenção, e que a gente aprofundou em todos os temas,
E a gente entende que os caminhos que a gente propõe são os únicos caminhos possíveis, né? A situação do Cruzeiro, eu tenho falado um pouco sobre isso, falei muito com o Capello sobre isso. O Cruzeiro ele vive uma situação absolutamente crítica do ponto de vista econômico, financeiro. As medidas elas têm que ser medidas extremamente duras para garantir a sobrevivência do Cruzeiro no curto prazo. Então a gente entende que isso é o único caminho a ser seguido. Não existe outra possibilidade. A gente está há bastante tempo debruçado sobre os temas do Cruzeiro e a gente entende que esse é o único caminho. Então, agora tem que ter um entendimento entre as partes, né? O conselho, os conselheiros, a associação do Cruzeiro, eles têm que estar de acordo que esse é o único caminho possível. A gente apresentou ali o que o processo que a gente entende que tem que ser feito e vamos esperar e aguardar a decisão deles. E aí, de novo, vou até reiterar aqui um ponto que eu tenho falado. A gente não está colocando a faca no pescoço e falando, olha, ou é isso ou eu saio. A gente quer chegar num entendimento. Obviamente que existem riscos que são riscos que a gente não topa correr nesse processo. Então, esse é o ponto que a gente tá agora. Não tem faca no pescoço. Mas só existe um caminho. Se o Cruzeiro não topar seguir esse caminho... A gente vai ter que rediscutir internamente e tomar uma decisão se a gente continua ou não continua. Perfeito. Vou voltar para o Capello, Simas e Tim, a qualquer momento, se quiserem, é só me chamar, vamos. Fala, porque a gente vai estar rodando aqui as janelinhas, então eu tenho contato visual com o Tim, não tenho com o Simas, enfim, eu vou retomando aqui. Também, né? Irlan, Irlan, você já está na fila, tá? Você já é o próximo depois do Capello. Então, é porque você e o Capello já perguntaram, por isso que eu estou deixando o Tim e o Simas aqui à vontade para me chamar. Vai lá, Capello. Eu vou insistir um pouquinho na questão do Irlan, até porque ontem eu fiz a crítica aqui dizendo que no meu entendimento, houve uma falta de planejamento, que o processo todo foi feito de maneira atabalhoada, não agora, enquanto está havendo a transição, mas antes, né, na hora em que se estava negociando e em que se chegou a acordo pela primeira vez. O Irlan já colocou os fatos, mas repetindo rapidamente, a dívida tributária já existia, já havia um parcelamento, já havia uma lei estabelecida, essa lei tem um buraco evidente, né? O senador Carlos Portinho deixou esse buraco lá, a gente não entende por quê, de o que se faz com essa dívida tributária. E era óbvio que a associação não conseguiria pagar. Quando o Ronaldo assina em 18 de dezembro, ainda não tinha esse caminho claro de como se pagaria essas dívidas, tanto a tributária quanto a civil e trabalhista. Agora, 3 meses depois, aparecem as soluções. Vocês chegam com as soluções, que são as tocas, e esse novo refinanciamento que tem essa mecânica que a gente já explicou aqui algumas vezes. Não demorou demais para que isso acontecesse, porque agora vocês têm 1 mês só para fechar tudo isso dentro do prazo de 120 dias que foi colocado inicialmente. Não, Capello, eu discordo de você nesse processo. Eu acho que tudo corre num prazo e não foi diferente com relação a soluções das dívidas, né? Existia um tempo ali planejado para você ter um entendimento mais profundo do que eram os planos de negócio, do que eram os caminhos, de quais eram as proposições e as soluções. E essa discussão, na verdade, ela não é uma discussão que ela surgiu agora, nesse momento, né? E os 120 dias eles servem justamente por isso. Essa discussão ela é uma discussão que ela vem acontecendo já há bastante tempo, agora ela se tornou pública, infelizmente, né? Que não era a nossa ideia. Mas a discussão sobre o tratamento não só da dívida tributária, de todas as dívidas que existem no Cruzeiro, que são muitas, né? Elas vêm sendo discutidas ao longo desse processo e nos prazos que foram estabelecidos. E aí, volto a dizer, o que a gente não gostaria era que essa discussão tivesse se tornado pública. E eu acho que o problema é que parece que essa discussão apareceu agora, mas essa discussão ela não apareceu agora, essa discussão ela já existe há bastante tempo. Já pintou um dedinho levantado aqui, mas eu tinha combinado com o Irlan que ele era o próximo. Então vai, Irlan. Tá bom. Gabriel, só para insistir de novo, né, para não falar, porque é o seguinte, na nota de Ronaldo, né, a última que ele solta, né, imagino que é a organização Tara Esporte, evidentemente, né, não é uma pessoa só, vocês são uma equipe, né, preparada para isso, com experiência, etc. Ninguém está aqui, né, dizendo que vocês não têm qualificação para tocar o Cruzeiro.
Está colocando só dentro do que a gente já vinha discutindo anteriormente, né? O processo foi muito rápido, né? E ele teve um apelo midiático muito grande, né? Para forçar que o Conselho aprovasse a venda de 90% do capital da SAF, porque antigamente só previa 49%. Né? No dia seguinte, a Assembleia já teve, né, uma cerimônia de fotos, de tomar champanhe. Então, assim, isso também faz parte desse processo, né? Não dá para tirar uma coisa de dentro da outra. Então, por isso que nos traz a impressão de que as coisas foram feitas, né, com muita pressa e essas coisas, nessas arestas, não conseguiram ser aparadas. Então, sim, tem que colocar isso na equação. E na nota de Ronaldo, que aí surpreendeu muito, tem lá uma aspa, né, dessas dívidas tributárias, as quais não estavam previstas na negociação inicial. O que era a negociação inicial, né, com relação às dívidas tributárias? A associação pagar, mas pagar com o quê? Porque se a atividade econômica é o futebol, né, do Cruzeiro, inclusive foi o que trouxe toda essa dívida ao Cruzeiro, né, vamos lembrar também, mas se essa atividade econômica está na SAF, como a associação poderia dar conta disso, né, com só a associação do clube, de quem vai usar a piscina do clube? Né, não pareceu que isso poderia estar fora da negociação inicial, como diz na nota de Ronaldo, né? Só queria insistir nisso. Boa, excelente. Então, eu realmente não estava, e aí eu vou para o ponto do Capello, né? As dívidas tributárias elas não são tratadas na lei da SAF. Então, o nosso entendimento inicial do processo é que essa dívida não compete à SAF e a SAF não se solidariza com a dívida. E aí entrou todo o processo de negociação do como fazer o tratamento dessa dívida. Em relação ao processo de comunicação, aí eu estou de acordo com você, né? Foi um processo relativamente rápido e a forma também como foi passado, que parecia que o Ronaldo já tinha comprado o Cruzeiro, né? Quando isso não era verdade, né? Na verdade, o que aconteceu ali naquela cerimônia, naquela assinatura, foi um processo que era uma etapa do processo para compra, que era uma carta de intenção de compras que teria que ser submetida a 120 dias de diligência. Então, esse é o ponto. Então, voltando para o início e para a tua pergunta, a dívida tributária ela não estava contemplada no processo, estava contemplado que a associação faria o tratamento dessa dívida através dos planos de negócio que eles têm desenvolvido e que eles têm definido. E quando a gente entrou para entender melhor os planos de negócio, a gente viu que não parava de pé. E aí que a gente começou a negociar como fazer, como dar tratamento, como ajudar nesse processo. Tim Vickery. Gabriel, bom dia. Eu não vou fazer uma pergunta técnica sobre a dívida tributária, porque eu não tenho as ferramentas nem para entender a pergunta, muito menos a resposta. Eu gostaria de aproveitar a tua experiência de uma forma mais geral, mais vaga. Qual comparação você faria entre ambiente de futebol da Espanha e do Brasil? Qual é o potencial do futebol brasileiro e o que precisa acontecer para o futebol brasileiro atingir esse potencial? Ótima pergunta. Bem, primeiro entre a comparação entre a Espanha e o Brasil. A Espanha é um mercado muito maduro, né? Então, já há muitos anos tem clubes como empresa, a liga é uma liga muito bem estabelecida, no meu ponto de vista, a melhor liga do mundo, de organização, governança, ferramentas oferecidas para os clubes conseguirem crescer. Então, o mercado espanhol é um mercado que está muitos anos à frente do mercado brasileiro. Agora, o mercado brasileiro é um mercado que tem um potencial tremendo, absurdo. O Brasil, o único pentacampeão mundial, um país que mais revela talentos no mundo. Saiu, inclusive, há pouco tempo uma notícia, né, mostrando revelação de jogadores e venda de jogadores. O Brasil número 1 do mundo. E isso mostra um pouco do tamanho do mercado e do potencial que tem. Hoje a gente não tem nenhuma liga formada, está gerenciado pela CBF o Campeonato Brasileiro, então existe uma discussão da liga. Os clubes eles são extremamente desunidos, né? Então é cada um olhando para o seu próprio umbigo.
e não pensando no bem geral da indústria, né, que é uma discussão que está acontecendo agora, e você não precisa ir muito longe. Se você fizer uma análise das principais ligas, você vê que você tem que fazer concessões, os clubes têm que fazer concessões em prol de um bem maior, em prol de aumentar a indústria, porque se aumenta a indústria, todo mundo ganha mais. Então, o Brasil está num momento anterior a essas principais ligas do mundo, e esse é o potencial também que a gente enxerga no mercado brasileiro. Por exemplo, quando a gente fala de transmissão, né, fora do Brasil, o Campeonato Brasileiro praticamente não é transmitido. Você não consegue ver o Campeonato Brasileiro fora do Brasil. Agora, não dá também para a gente falar que o Campeonato Brasileiro não é atrativo no mundo, um país que é pentacampeão mundial, que revela a maior quantidade de talentos. Lógico que é atrativo, é óbvio que é atrativo. Falta você ter qualidade e empacotar um produto bacana para você conseguir vender. Por exemplo, aí eu vou dar alguns exemplos aqui. A Liga, por exemplo, a gente é obrigado a cumprir normas na Espanha. A gente é obrigado a cumprir normas sobre iluminação do estádio, qualidade do gramado. Existem delegados da Liga todos os jogos para garantir que uma série de coisas sobre publicidade sejam cumpridas. Isso tudo para tornar o espetáculo para a televisão melhor e o produto futebol espanhol melhor. A gente tem que fazer uma coisa muito parecida aqui no Brasil. Então, com todo o respeito que eu tenho à brilhante campanha do Tum Tum na Copa do Brasil, é inadmissível a gente jogar num gramado como aquele. É inadmissível ter futebol num gramado como aquele. Então, isso torna o produto pouco atrativo. Você olha na televisão, é um negócio que você não quer ver. Então, assim, aí está o potencial. Então, assim, a indústria é muito pouco desenvolvida no Brasil. Eu acredito, a gente teve algumas reuniões já com os clubes, eu acredito que a maioria dos clubes já entendeu isso, que concessões têm que ser feitas, que você tem que abrir mão de algumas coisas para você poder fazer crescer a indústria e melhorar o futebol brasileiro. O movimento nosso, o movimento do Ronaldo, ele é um movimento muito que é sobre isso também, né? Ele é sobre o Cruzeiro, mas ele é sobre o futebol brasileiro, ajudar o futebol brasileiro a se estruturar, a ser melhor, a ser mais respeitado fora do Brasil. E o potencial é tremendo. Agora, esse potencial é tremendo também no exterior? O futebol brasileiro pode ser vendido como produto? Porque o que a gente vê, por exemplo, no futebol espanhol é que as grandes marcas carregam o futebol espanhol. Imagino que o Valladolid, por exemplo, não tem um potencial de mercado fora da Espanha, nem remotamente parecido com o que tem Real Madrid e Barcelona, mas quando está na primeira divisão, que não é o caso atualmente, se beneficia da venda da liga como produto. Exatamente, você torna mais forte os times médios e pequenos, você torna mais forte através de uma união em bloco. Então, eu dificilmente no Valladolid teria capacidade de vender jogos do Valladolid sozinho para fora da Espanha. Mas quando eu me uno e vou em bloco, a gente consegue vender todos os clubes e todos crescem. E aí começa a ter um interesse também sobre clubes que não são Real Madrid e Barcelona. Você cresce toda a indústria, você consegue fazer com que os clubes médios e pequenos também tenham mais força e mais competitividade, consigam contratar melhores jogadores e comecem a jogar melhor contra os grandes clubes. E aí você torna a liga mais atrativa também para ser vista. Então, assim, é um ciclo virtuoso nessa história, né? Os grandes acabam abrindo mão um pouco do seu potencial de venda sozinho em prol de toda a indústria. É isso que acontece no mundo inteiro. Se você olhar todas as ligas mais desenvolvidas, elas são feitas em vendas conjuntas, onde os grandes ajudam os médios e os pequenos, né? E os médios e os pequenos também entregam para os grandes porque entregam mais competitividade. O que o torcedor quer ver, o que o telespectador quer ver são bons jogos de futebol. E você não consegue fazer isso se você tem os times médios e pequenos em situação de fragilidade econômica. Eu quero só fazer um complemento antes de passar para o Simas e completar essa rodada de perguntas. A Liga, então, é fundamental para o projeto de vocês. Porque existe hoje uma curiosidade com relação a como as SAF que estão entrando no futebol brasileiro enxergam a questão da Liga. Se é como algo só como algo positivo ou como algo fundamental, algo necessário. É positivo e fundamental. Você ter uma liga bem estruturada,
com mecanismos de governança, com mecanismos de gestão que entregue poder aos clubes e que o clube entregue o poder à liga, é absolutamente fundamental, não para as SAFs, ele é absolutamente fundamental para crescer a indústria do futebol brasileiro. Sem a liga, fica muito fragilizado a indústria do futebol. Se você vai para um ambiente que cada um está correndo para um lado, fica muito fragilizado a indústria e a cadeia como um todo, né? Simas? Olha, eu vou passar a minha vez para o meu amigo Irlan, porque eu vou te confessar uma coisa. O Irlan é um cara que entende disso, o Rodrigo entende disso, e a gente estava até comentando outro dia, eu como um torcedor declarado de um clube que está passando por essa transição, eu confesso que tenho receios, né? E esses receios são básicos. Mas o Botafogo, Simas, a sensação que a gente tem é que o Botafogo, a cada notícia que a gente tem sobre processos políticos no Cruzeiro e no Vasco, vai se consolidando uma sensação de que realmente o processo do Botafogo foi feito com mais calma, com mais tempo e com mais precisão. Não, me parece, isso para mim está muito claro. O Botafogo foi estruturando isso de uma forma mais precisa, né? Esse debate vinha acontecendo e, de certa maneira, o Botafogo conseguiu manter isso tudo em relativo segredo. O que me espanta nessa questão do Cruzeiro é como essas coisas vazam, né? Porque é uma questão interna que é complexa. A gente estava até comentando outro dia que um receio que eu tenho, por exemplo, é o receio de ter a impressão que o clube não vai mais se livrar, né, do gestor, podemos dizer assim, mas, por outro lado, né, se o gestor quiser, ele se livra do clube. Então, esse é um processo muito complexo, né? E eu prefiro, nesse caso, escutar. Eu prefiro ler o trabalho do Irlan, o livro que o Irlan organizou é importantíssimo nesse processo, e eu te confesso que eu estou numa circunstância que é essa. A minha circunstância é a circunstância de observar o que está acontecendo, temeroso. Eu confesso para vocês que eu não sou exatamente o sujeito mais correto para pensar o futebol como produto, né? Eu tenho uma perspectiva sobre o futebol que talvez seja um pouco diferente, então eu passo a minha vez para o meu amigo Irlan, para que ele possa tecer mais algumas considerações sobre isso. Eu gostaria de transformar essa sua observação em pergunta, então, antes de passar para o Irlan. Eu acho interessante porque ouvir do complexa, Gabriel. uma observação da pano para manga. Se a transformação do futebol em produto ameaça o futebol sob essas outras perspectivas, da paixão, de uma visão mais lúdica, você acha que tem espaço para coexistência, Gabriel? Absolutamente. Sem a paixão, sem o que é a relação da torcida com os clubes, não existe futebol. Não é porque existe um movimento de tentar profissionalizar o futebol brasileiro que isso não pode coexistir. Só olhar os times ingleses, existe uma paixão enorme da torcida pelos seus clubes, das torcidas pelos seus clubes, e eles são dos melhores estruturados do ponto de vista de produto do mundo. Então, assim, dá para coexistir perfeitamente, tem que coexistir perfeitamente, na verdade. Sem a paixão, ele é o ponto de partida. Sem a paixão não existe futebol. Irlan, pode usar agora a procuração que o Simas te passou aí. Beleza. Primeiro, agradecer ao amigo pelas palavras, pela generosidade, né, e pelo espaço também. Mas falar o seguinte também, a gente que estuda isso, a gente não para de ler sobre isso e se surpreender com as coisas que acontecem, né? A gente não pode prever nada, tudo, né, vai depender das pessoas que estão à frente dos processos. E a gente vai tentar entender cada conjuntura, né, cada realidade. E é o que a gente tem percebido, é que cada clube é uma história diferente, né? Se a gente estudar geopolítica é difícil, estudar cada país, imagine estudar futebol, esse processo de SAF. Cada clube é uma história completamente diferente. Rodrigo Capello está de prova aí, como ele não sai da tela do Redação Sport TV e do Seleção também. Mas só aproveitar aqui, então, que já me passaram a palavra. Gabriel, você trabalhou na Espanha, então você conhece muito bem o que aconteceu na Espanha, com relação a esse processo de passar o patrimônio dos clubes, né, para a sociedade anônima desportiva que existia lá. E foi um processo tão traumático, né, tão conflituoso, inclusive torcedores, né, os pequenos acionistas, etc.,
que Portugal, né, o país irmão ali do lado, buscou criar mecanismo de blindagem desse patrimônio. Né? Até hoje existe discussão de blindagem de patrimônio, mesmo nos clubes espanhóis. O Chile, que veio bem depois também, tentou bolar algum tipo de mecanismo nesse sentido. Na lei da SAF, bom, vai depender de cada clube e cada escolha. Vocês apresentaram essa proposta ao Cruzeiro, né, a associação, que é diferente do que vinha anteriormente, diferente do que todos nós, né, estávamos pensando. Mas o que vocês entregaram de contrapartida para blindar o patrimônio, né, com relação às cláusulas sobre o Estatuto da SAF, né, de mecanismo de antidiluição, vocês sabem o que eu estou falando, porque esse patrimônio vai entrar, queira ou não, né, no valor da SAF no futuro. Né? E aí vai chegar interessado em comprar e vocês, obviamente, também estão nesse processo com interesses comerciais. Né? É perfeitamente compreensível, ninguém está aqui discutindo a posição de vocês, se é legítimo ou não. Né? Vocês têm interesse em ajudar o Cruzeiro, mas também são um grupo econômico que querem, de certa forma, sair desse processo sem dívidas. Né? E esse patrimônio vai entrar. Então, assim, o que vocês apresentaram para a Associação do Cruzeiro com relação a essa, né, essa transferência desse patrimônio, que é um patrimônio, queira ou não queira, para que eles pudessem, né, de certa forma, considerar que isso estaria blindado, isso não seria vendido ou, né, colocado no processo de valorização da SAF para uma futura venda. Né? Perfeito, excelente. Enfim, existem cláusulas que estão sendo discutidas ainda de formato de blindagem desse patrimônio, e aí falando especificamente dos centros de treinamento. A gente deixou muito claro que o que a gente quer e o que a gente está buscando é ter o controle para garantir que a gente possa exercer a nossa atividade fim. Os centros de treinamento, eles são absolutamente fundamentais para eu poder treinar e jogar. Então, assim, o único que a gente quer é ter a garantia de que o negócio não vai ser perdido. Porque hoje, na situação que está, ele está dado em garantia para uma dívida que claramente a associação não consegue pagar e o Cruzeiro pode perder esse patrimônio. Então, o que a gente está querendo fazer é ter o patrimônio justamente para conseguir que ele esteja blindado sob a nossa ótica. E a gente está absolutamente disposto, e a gente colocou esse ponto, a gente está absolutamente disposto a dar mecanismos ali que deem conforto para a associação. Por exemplo, numa eventual venda, independente se isso vai acontecer ou não, mas numa eventual venda, o lucro poderia ser dividido entre associação e SAF. A gente poderia estar absolutamente confortável de colocar uma cláusula que a gente vai utilizar única e exclusivamente para futebol, para ser centro de treinamento. Ou seja, que a gente não vai criar um shopping ali naquele negócio e ter lucro imobiliário. Então, assim, a gente pode criar mecanismos, e a gente está totalmente aberto a criar mecanismos que deem conforto para a associação, que esse patrimônio não vai ser dilapidado, que a gente não vai pegar esse negócio e vender no momento daqui a um ano e realizar o lucro e ir embora. Entendeu? Não é sobre isso. O nosso projeto, eu acho que inclusive isso é bom frisar também, né? Eu tenho percebido que existe muita tentativa de comparação entre as SAFs, né? O nosso projeto ele é absolutamente diferente dos outros, né? O Ronaldo ele não é um investidor, né? Ele é um sócio do negócio, estratégico. A imagem do Ronaldo tem um valor tremendo. A prova disso é que a gente assumiu, depois da gente ter assinado, né, a carta de intenção, a gente rapidinho desenhou um programa de sócios torcedores, soltou ao mercado. Quando a gente chegou, eram 10 mil sócios torcedores, a gente chegou a 40 em menos de 2 meses. Então, isso também vem da força enorme da torcida do Cruzeiro, mas da credibilidade da imagem do Ronaldo e ele aportando para o Cruzeiro. Então, assim, existem, mas voltando à sua pergunta, né, existem maneiras de blindar e a gente está disposto a colocar as cláusulas que deem conforto para o Cruzeiro. Mas até então não foi apresentado nada. Tem essas duas possibilidades, que é a divisão do lucro futuro ou manter as tocas de maneira exclusiva para a prática do futebol. Eles estão estudando o que eles preferem colocar. Rodrigo Capello, fechamos com você.
Muito bem, então vou voltar um pouco para a parte financeira e falar um pouco de Cruzeiro, né? Vocês estão no Brasil falando de Espanha, eu estou na Espanha, vou falar do Brasil. Gabriel, uma dúvida que se tem agora é em relação às dívidas da FIFA, né? Porque a recuperação judicial ou extrajudicial certamente não vai abarcar essas dívidas, porque a FIFA não está nem aí para sistemas judiciais locais, ela simplesmente vai cobrar e acabou. E, ao mesmo tempo, a gente sabe hoje que o valor que o Ronaldo está aportando de entrada são 50 milhões de reais, os outros 350 são uma mecânica que a gente não precisa repetir aqui, mas que não é um dinheiro que sai do bolso dele para pagar essas dívidas. Então, são algumas perguntinhas para você esclarecer um pouco essa situação. Quantas dívidas na FIFA ainda ameaçam o Cruzeiro? Qual é a necessidade de pagá-las nesse curtíssimo prazo? Como é que se soluciona isso? E também, o Ronaldo, pela imagem que ele tem conseguido negociar com esses outros clubes estrangeiros para conseguir condições melhores, para amenizar um pouco essa situação? Perfeito. Existe um volume enorme de dívidas, um montante tremendo, não só na FIFA e com clubes internacionais, mas também com clubes brasileiros, né? Então, quando você vai para o âmbito da CNRD, né, que é o órgão que juridicamente regula a relação entre os clubes aqui, existe uma série de dívidas também com clubes brasileiros. A gente tem um planejamento, né, para serem pagas essas dívidas ao longo do tempo. Existem algumas que têm vencimento de mais curto prazo, outras de médio, outras de longo. Existem algumas que estão sendo rediscutidas. Então, pano para manga aí, dá para a gente conversar um tempão sobre isso, mas existe um planejamento, existem dívidas de curto prazo que vão vencer e, obviamente, o Ronaldo aporta muito como imagem e credibilidade. Inclusive, já fez isso, né? Passando a mão no telefone, ligando para o presidente de outros clubes para ajudar na renegociação dessa dívida, no formato, no prazo. Então, assim, existe todo um planejamento, tanto de valores, formato de pagamento e prazo de pagamento. A gente tem as dívidas super bem mapeadas, a gente sabe exatamente quando vence em cada uma delas, mas são centenas. Gabriel, muito obrigado pela participação no Redação Sport TV. E, bom, a gente vai continuar acompanhando atentamente aí os próximos passos desse processo. Eu que agradeço, obrigado, altíssimo nível, tanto as perguntas sobre negócio quanto as perguntas relacionadas a futebol. Obrigado pela oportunidade. Irlan Simões, obrigado a você também. Um abraço, Irlan. Valeu, Capelo, valeu, Marcelo, valeu, Gabriel, valeu, Tim, valeu, Simas. Saudades dos amigos. Até mais. Muito bem. Ela vai voltar para a nossa bancada também daqui a pouco. Rodrigo Capelo, você fica aí, tá? Até a próxima, até segunda-feira ou a qualquer momento em edição extraordinária. Valeu, Capelo. Não tem amanhã, não, Barreto? Não tem um round 5 sobre Cruzeiro e SAF? Ronaldo? Amanhã a gente volta. Isso que eu disse. Ou a qualquer momento em edição extraordinária. Fica atento aí, tá? É isso aí. Estou à disposição. Valeu.